Olá, aqui é o André Faria e hoje eu vou te ensinar sobre uma ferramenta que vai te ajudar a compreender melhor o seu cliente, compreender melhor os seus usuários, para que você possa criar produtos melhores e vender mais. Se trata das personas, as personas ou também conhecidas muitas vezes como avatares. A ideia, como já falei algumas vezes, é que é impossível você conseguir criar um produto que seja bom para todo mundo, que agrade todo mundo. Você tem que entender com quem é que você está falando. E muitas vezes você pode até ter um produto que atenda diversos nichos diferentes, mas você precisa compreender quem são as personas, quem são as pessoas com quem você está falando. E muitas vezes, para vender o mesmo tipo de produto, você precisa falar de formas diferentes com pessoas diferentes. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei no episódio passado, num outro cenário. Se você tem um aplicativo, por exemplo, que ajuda as pessoas a fazer tracking das calorias que elas consomem durante o dia, com o objetivo de ter uma saúde melhor, se alimentar melhor, você pode, por exemplo, estar falando com uma mulher que acabou de dar à luz a um filho e que quer emagrecer. A forma com que você fala com ela não é a mesma forma com quem você fala com um fisiculturista, por exemplo, que quer se alimentar melhor de acordo com o treino que ele está fazendo, para contribuir para os objetivos que ele tem ali no treino dele. Diferente da maneira que você fala com um adolescente também, por exemplo, que todos são, teoricamente, pessoas que podem usar o seu app. Ou até mesmo uma pessoa diabética, que precisa ter controle do que está ingerindo ali para manter a saúde. E aí o que você pode fazer então? Você entendendo, você criando perfis para cada uma dessas pessoas, para a nova mãe, para o adolescente, para o fisiculturista, e aí você vai conseguir criar uma mensagem específica para falar com aquela pessoa. Então, se você está fazendo um vídeo, por exemplo, para ela, você vai falar com ela, você sabe que você está falando com aquela persona. Então, basicamente, personas ou avatares, se trata de você definir quem é essa pessoa com quem você está falando na sua landing page, quem é essa pessoa com quem você está falando no seu vídeo, quem é essa pessoa para quem você está construindo o seu produto. Se você for criar um produto específico, por exemplo, para o fisiculturista, talvez a interface dele, se você fizer o produto pensando somente nesse cara, no perfil dele, a interface do seu aplicativo vai ser diferente, vai ser mais amigável, vai ser uma interface que chame a atenção dele. E se você estiver fazendo um aplicativo para o adolescente, talvez a logomarca do seu aplicativo, a interface dele, a maneira de utilizar ele, também vai ser diferente. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser o seu aplicativo para aquela persona em específico. E se você tem um aplicativo mais complexo ainda, que é usado por diversas pessoas, um sistema de gestão, por exemplo, que é utilizado por muitas pessoas diferentes numa organização, né? Pelo contador, pelo executivo, enfim, pelos analistas, você vai precisar pensar também, quando você está construindo cada parte do seu aplicativo, quem é aquela persona que vai estar utilizando e fazer alguma coisa que seja muito boa para aquela persona específica. Então percebe que você vai utilizar a persona tanto quando você está falando de criar o seu produto, desenvolver a interface, pensar na jornada do usuário, em como ele vai trabalhar, e também depois, na hora de vender, você também precisa pensar em como é que você se comunica com cada persona, com cada tomador de decisão, com cada uma das pessoas que pode comprar o seu produto. E como é que funciona então essa coisa de persona? Basicamente você vai definir algumas características dessa persona, então você pode dar um nome para ela, você pode, por exemplo, pensar na nova mãe, você pode dar um nome para ela de Teresa, por exemplo. E aí você define algumas características dela, quais são os objetivos que ela tem, e aí você pode ir além, quais são os medos que ela tem, quais são as dores, o que a incomoda, o que ela gostaria, quais são os desejos que ela tem, se for num cenário corporativo, para quem ela responde, se ela tem algum subordinado, quais são as principais responsabilidades que ela tem na organização, quais são os principais desafios que ela está enfrentando agora. E aí você consegue então, tendo clareza sobre isso, pensar numa forma melhor de comunicar os benefícios do seu produto para aquela persona específica. Eu vou deixar para você alguns modelos interessantes aqui na descrição do vídeo, alguns links, para você poder ver exemplos dessas personas. Mas eu recomendo que você utilize uma folha 4 no máximo para definir todas essas características de uma persona, para que seja algo objetivo, memorável, fácil de você lembrar e para que de fato você e a sua equipe possam utilizar isso no dia a dia de vocês. Tanto no marketing, quando vocês estiverem pensando no copywriting, pensando em fazer ali a landing page, fazer a carta de vendas, fazer os e-mails, tudo que for comunicação, tudo que for publicidade para aquela persona específica,
quanto também para você utilizar no seu time de produto, para quando vocês estiverem desenvolvendo o produto, vocês poderem pensar melhor em quais as características que o produto precisa ter para atender bem aquelas pessoas específicas que vão ser usuários que vão utilizar o produto. Ok? Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre personas. Vale a pena tentar criar as personas aí que fazem sentido para a sua empresa, para a sua organização. E deixa depois o seu comentário, fala como é que foi esse exercício. Se você já usa personas, se está dando certo, se não está dando certo, se tem ajudado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você está achando sobre isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo episódio.